Lanória, a cidade fantasma que assusta até saqueadores. Pare o que você está fazendo por um instante e imagine isso. Você caminha por um cemitério no meio do deserto e percebe que os esqueletos não estão enterrados. Eles estão expostos, espalhados, fora das covas. Isso não é cena de filme. Isso existe. No Chile há uma cidade abandonada chamada Lanória, onde túmulos foram encontrados violados e ossadas humanas ficaram à mostra sob o sol mais cruel do planeta. Visitantes afirmam que, ao anoitecer, sombras se movem entre as cruzes tortas. Alguns ouviram passos. Outros juram que algo os acompanhou até a saída da cidade. E a pergunta que ninguém consegue responder é simples: quem ou o que abriu aquelas sepulturas? Existem registros em vídeo. Existem fotografias. E quanto mais você observa as imagens, mais percebe que aquilo não parece apenas ação do tempo. Parece perturbação. Parece que algo foi mexido. E quando você entende onde essa cidade está localizada, isolada no deserto do Atacama, quilômetros longe de qualquer centro urbano, a situação fica ainda mais inquietante. Não há trânsito constante de pessoas. Não há fluxo turístico regular. Não há vigilância permanente. Então, como explicar a repetição do mesmo cenário ao longo dos anos? Ossos fora da terra, caixões abertos, cruzamentos desalinhados. Lanória não é uma atração temática, não é parque abandonado. Ali viveram trabalhadores reais no século XIX durante a exploração do salitre. Homens que enfrentavam calor extremo durante o dia e frio cortante à noite. Famílias que sobreviveram em condições severas. Crianças que não chegaram à vida adulta. Muitos morreram de doença. Muitos morreram em acidentes nas minas. E todos foram enterrados ali, naquele solo duro que mal permite escavação profunda. Décadas depois, a cidade foi abandonada quando o ciclo econômico entrou em colapso. As pessoas partiram. As casas ficaram vazias. O vento começou a consumir tudo. Mas os mortos permaneceram. E é exatamente isso que torna o local perturbador. Porque abandono não explica tudo. Erosão não reorganiza esqueletos. O vento não remove tampas de caixões intactos. Algo aconteceu naquele cemitério. A explicação oficial fala em vandalismo antigo. Saqueadores em busca de objetos de valor. Mas muitos túmulos violados não tinham nada além de restos humanos. Nenhum metal precioso. Nenhuma joia. Nada que justificasse abrir sepultura após sepultura apenas para deixar ossadas espalhadas. E quando exploradores decidiram permanecer no local até o pôr do sol para registrar possíveis atividades, os relatos começaram a se repetir. Sensação de estar sendo observado. Sons de algo arrastando na areia. Interferências em equipamentos eletrônicos. Lanternas falhando no momento mais tenso. Não são provas definitivas, mas são padrões. E padrões constroem mistério. Conforme a luz natural desaparece no Atacama, o cenário se transforma. A temperatura despenca rapidamente. O vento atravessa estruturas vazias, produzindo sons graves que lembram lamentos distantes. As sombras projetadas pelas cruzes alongam-se sobre o chão rachado, criando silhuetas que parecem humanas à distância. E é nesse momento que muitos dizem que a atmosfera muda, fica mais pesada, mais densa, como se o espaço estivesse ocupado por algo invisível. Alguns visitantes relatam que, ao atravessar o cemitério à noite, tiveram a nítida impressão de que havia movimento periférico constante. Algo que não se mantinha fixo o suficiente para ser identificado, mas que também não parecia simples ilusão. Um grupo que gravava conteúdo decidiu iluminar uma área específica após ouvir ruído repetitivo semelhante a passos arrastados. A gravação mostra apenas cruzes e areia, mas o áudio capta respiração acelerada e uma frase sussurrada. Tem alguma coisa aqui. A filmagem termina abruptamente segundos depois. Eles deixaram o local imediatamente. A questão é:
Medo coletivo pode ser contagioso. Mas por que tantos relatos independentes descrevem sensações semelhantes? Por que a ideia de presença se repete? Psicologicamente, ambientes extremos amplificam percepção de ameaça. O isolamento absoluto ativa mecanismos primitivos de sobrevivência. O cérebro busca qualquer indício de perigo. Porém, lanoria não provoca apenas alerta. Provoca desconforto persistente. E existe uma diferença entre susto momentâneo e sensação prolongada de estar sendo observado. O mais perturbador é que, mesmo durante o dia, quando o sol ilumina tudo sem misericórdia, o cemitério continua causando impacto visual quase violento. Crânios parcialmente expostos, mandíbulas separadas, pequenos ossos infantis misturados à areia. A visão de restos humanos fora de contexto ritualístico causa reação visceral imediata. A cultura humana inteira é construída sobre respeito aos mortos. Quando esse limite é quebrado, algo dentro de nós reage. E em Lanória, esse limite está quebrado há muito tempo. A pergunta racional continua sendo feita. Foi apenas vandalismo antigo e abandono prolongado? Ou existe algo naquele deserto que responde quando o sol se põe? Porque há um detalhe que poucos mencionam. Vários visitantes afirmam que a sensação de presença desaparece assim que se afastam da área do cemitério e se aproximam das ruínas das casas. Como se o centro da perturbação estivesse concentrado exatamente onde os túmulos foram violados. Coincidência geográfica? Ou foco específico? O fato é que Lanória permanece lá, silenciosa durante o dia e inquietante à noite, carregando não apenas a memória de uma cidade que morreu, mas a dúvida constante de que talvez nem todos tenham aceitado permanecer enterrados. E agora que você sabe disso, imagine caminhar ali sozinho após o pôr do sol e ouvir algo pisando na areia atrás de você, em um lugar onde não deveria haver absolutamente ninguém. Se você continuasse andando depois de ouvir passos atrás de você, provavelmente tentaria racionalizar. Vento. Eco. Areia deslizando. O cérebro odeia o desconhecido e cria explicações rápidas para manter o controle. Mas em Lanória, há momentos em que a explicação não vem. Só vem o silêncio. Um silêncio pesado demais para ser confortável. E é exatamente nesse silêncio que muitos relatam a sensação mais intensa. A de que algo está parado, observando, esperando você perceber. Durante o auge da mineração, dezenas de trabalhadores morreram em acidentes subterrâneos. Desabamentos, explosões, intoxicação por gases. Muitos corpos eram recuperados horas depois, já rígidos, cobertos por poeira branca do salitre. Não havia tempo para cerimônias elaboradas. O enterro era simples. Cruz de madeira. Nome às vezes incompleto. Algumas sepulturas nem sequer possuíam identificação adequada. A morte ali era frequente demais para ser tratada com solenidade prolongada. E talvez seja isso que incomoda tanto. A ideia de vidas encerradas sem despedida digna. Existe um registro histórico de surtos de doenças que atingiram crianças nas comunidades isoladas do deserto. Febres que se espalhavam rápido. Falta de medicamentos. Pequenos caixões sendo carregados em sequência. Quando você caminha pelo setor infantil do cemitério de Lanória, percebe cruzes menores, algumas quase totalmente consumidas pelo tempo. E então vê ossos pequenos parcialmente expostos. É impossível não sentir algo diferente nesse ponto. Não é apenas medo. É um tipo de peso emocional difícil de explicar. Agora imagine isso acontecendo enquanto o céu começa a escurecer. A luz natural desaparece rápido no deserto. A transição entre dia e noite é abrupta. Em poucos minutos, a paisagem quente e iluminada se transforma em um cenário frio e azul escuro. As sombras se alongam e perdem definição. Cruzamentos de madeira parecem figuras inclinadas. Montes de areia parecem corpos ajoelhados. E qualquer movimento periférico dispara um alerta instintivo.
Alguns exploradores relataram que, ao permanecer imóveis por alguns minutos, começaram a ouvir algo semelhante à respiração. Não forte, não próxima, mas presente. Um ritmo irregular misturado ao vento. Quando tentavam localizar a origem, o som desaparecia. Assim que voltavam a caminhar, o ruído retornava. Pode ser fenômeno acústico causado pela circulação do ar entre estruturas vazias. Pode ser sugestão mental. Mas a repetição desse padrão em relatos distintos mantém a dúvida viva. Existe também um fator pouco comentado. O isolamento absoluto interfere na percepção temporal. Sem referências visuais de movimento urbano, sem ruído de carros, sem iluminação artificial constante, o cérebro perde marcadores de tempo. Minutos parecem mais longos. Segundos se estendem. Essa distorção intensifica qualquer sensação de ameaça. Em Lanória, isso cria a impressão de que algo pode estar se movendo devagar demais para ser notado de imediato. Um relato específico menciona a visão de uma forma curvada próxima a um dos túmulos mais antigos. A testemunha descreveu como se alguém estivesse ajoelhado, mexendo na terra. Quando a lanterna foi direcionada, não havia ninguém. Apenas um buraco parcialmente aberto e ossos visíveis. O detalhe mais perturbador é que, segundo essa pessoa, o buraco parecia mais fundo do que nas fotos tiradas horas antes. Não há comprovação objetiva. Apenas o depoimento. O que sustenta a lenda de Lanória não é um único evento extraordinário. É a soma de pequenas anomalias. Pequenos detalhes que, isoladamente, poderiam ser ignorados, mas juntos constroem um padrão difícil de descartar. Sensação de vigilância. Sons arrastados. Mudanças sutis na disposição de restos mortais. Interferências em gravações. E, acima de tudo, a impressão de que o cemitério é o epicentro de tudo. Algumas teorias sugerem que o próprio ato de violar sepulturas pode ter alimentado a narrativa sobrenatural. Ao mexer nos mortos, alguém teria criado a atmosfera perfeita para que o medo se espalhasse. O medo por si só já é poderoso o suficiente para gerar experiências intensas. Mas isso ainda deixa uma pergunta sem resposta. Quem começou a abrir as covas? E por quê? Se foi vandalismo, por que abandonar ossos à superfície em vez de levá-los? Se foi saque, por que continuar abrindo túmulos sem valor material? Se foi ritual, por que não há símbolos claros ou registros confirmados? Cada explicação racional resolve uma parte do enigma, mas nenhuma fecha completamente a equação. Existe algo profundamente perturbador em imaginar que, enquanto você caminha ali, seus próprios passos se misturam aos de pessoas que viveram e morreram naquele mesmo solo há mais de um século. A areia que se move sob seus pés já cobriu caixões, já cobriu rostos, já cobriu histórias que nunca foram completamente contadas. E há um detalhe final que torna tudo ainda mais inquietante. Vários visitantes afirmaram que, ao deixar a cidade e olhar pelo retrovisor do veículo, tiveram a sensação de que a escuridão do cemitério parecia mais densa do que o restante do deserto, como se aquele ponto específico absorvesse mais luz, como se houvesse ali uma concentração invisível de algo que não se espalha. Talvez tudo seja explicável. Vento, erosão, vandalismo, psicologia. Talvez o ser humano precise criar mistério para lidar com abandono e morte. Mas há uma razão pela qual Lanória continua despertando fascínio e desconforto em quem pesquisa o local. Porque não é apenas uma cidade fantasma. É um cenário onde o respeito aos mortos foi quebrado. E quando esse limite é ultrapassado, algo dentro de nós reage. Agora imagine estar ali completamente sozinho, sem sinal de celular, sem iluminação artificial, apenas o céu estrelado do Atacama acima de você e cruzes tortas projetando sombras no chão. Você ouve algo se mover, não forte o suficiente para identificar, mas claro o bastante para não ignorar. Você para, o som para, você respira,
O vento também parece cessar por um segundo longo demais. E nesse instante específico, a única pergunta que importa não é se fantasmas existem. A pergunta é: você continuaria andando ou correria sem olhar para trás? Lanória permanece onde sempre esteve, silenciosa, exposta, esperando. E enquanto ossos continuarem visíveis sob a areia, a dúvida continuará viva. Talvez seja apenas uma cidade esquecida pela história, ou talvez seja um lugar onde o passado ainda não terminou. E se um dia você decidir descobrir por conta própria, lembre-se: no deserto, o eco pode não ser apenas do vento. Se você chegou até aqui, obrigado por caminhar com a gente por histórias que quase ninguém tem coragem de contar. E se você quiser apoiar o canal de forma simples, sem gastar nada a mais por isso, dá uma olhada nas lojas parceiras que estão na descrição. Você pode comprar qualquer produto por lá. O valor é o mesmo para você. E uma pequena parte retorna para ajudar o canal a continuar produzindo conteúdos como esse, cada vez mais investigativos e intensos. Agora, se esse tipo de história prende você do começo ao fim, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você não perde os próximos episódios, porque ainda existem muitos lugares esquecidos, muitos mistérios não resolvidos. E algumas histórias são ainda mais perturbadoras do que essa. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, deixa o like. Isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas. Nos vemos no próximo mergulho no desconhecido.